Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir esse louvor abençoado e depois eu trago uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Se eu cantar de mim mesmo, ninguém Vai se converter. Se eu falar dos meus próprios méritos, nada vai acontecer. E aí percebo que então a chama viva do Espírito Santo vem logo a me dizer: é preciso se humilhar e na casa do oleiro descer. pra Deus usar você, deixa o Espírito Santo te honrar. Deixa o Espírito Santo envolver. Deixa o Espírito Santo mudar. E toma conta de todo o teu ser. Deixa o Espírito de Deus usar. Deixa o Espírito Santo do Senhor te tocar. Deixa o Espírito de Deus tocar na tua vida. Robson, que Deus te abençoe, Robson, em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus encher a tua vida, Robson, em nome de Jesus. A irmã Brena também, Brena Aira, está lá em São Paulo. Diz a graça e a paz do Senhor Jesus, pastor. Graça e paz, minha irmã. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Você e sua mãe, né? Vocês são ovelhas preciosas do Senhor Jesus. Tenho muita saudade de vocês, né? Vocês se converteram aqui conosco, eu batizei sua mãe. E hoje vocês estão lá em São Paulo, servindo a Deus aí em São Paulo. Mas que Deus te abençoe, em nome de Jesus, né? A irmã Júcia Nascimento também, Deus abençoe. Daqui a pouquinho tem uma palavra de Deus para vocês. Estou aqui com a palavra do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho eu vou estar ministrando uma palavra de Cristo para vocês. Vamos ouvir esse louvor, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo envolver. Deixa o Espírito Santo te mudar. E toma conta de todo o teu ser. Deixa o Espírito Santo tocar. Deixa o Espírito Santo envolver. Deixa o Espírito Santo inundar. E toma conta de todo o teu ser. Vem, Espírito Santo, Deixa ele tomar conta. Deixa mesmo, deixa mesmo. Oh, oh. deixa o Espírito de Deus. E vai, meu Pai. Aleluia, Jesus. Meu ser. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ouvir mais um louvor aqui, em nome de Jesus. Se disseram para você que não tem mais jeito, Jesus tem jeito sim para você, para a sua vida. Jesus tem a solução para a sua vida, para os teus problemas. Se disseram que não tem jeito, Jesus tem jeito sim. Creia no Senhor Jesus. Para você, disseram para mim, agora o que você irá fazer? E os amigos? Os amigos se foram. Sozinho fiquei. Cercado por muralhas
Deus com sua mão me estendeu. Me levantou Jesus, Jesus nos levantou, me levantou. Um trapo jogado fora, Jesus levantou. Me levantou Jesus, Jesus te levanta. Me levantou. Agora quem canta vitória sou eu. Eita Jesus, você que está assistindo aí essa live, compartilhe essa live, que daqui a pouquinho tem uma palavra de Deus para o nosso coração, em nome de Jesus. Disseram pra mim, verdadeiramente teu Deus é Deus. Disseram pra mim, quem diria você de novo vencer? Surpresos ficaram. Vá pegando aí a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí. Nós já iremos entrar aqui na palavra de Deus, na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Pegue aí sua Bíblia e nós vamos entrar aqui na palavra do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Me levantou Jesus, me levantou. Agora quem canta vitória sou eu. Agora nós cantamos a vitória. Me levantou. Jesus me levantou. Agora quem canta vitória sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Abre aí a sua Bíblia, meu irmão, no livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 1. Nós vamos estar meditando agora na palavra do Senhor Jesus. Amém? Gálatas, capítulo 1, nós vamos meditar na palavra do Senhor, uma palavra de Deus para a nossa vida. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os meus irmãos, companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu as igrejas de Deus, e a devastavas, e na minha nação, quanto ao judaísmo, devastava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém? Só até aí, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a gente vê nesses poucos versículos do capítulo do livro de Gálatas, a gente vê um pouco da história do apóstolo Paulo, um homem que era perseguidor da igreja do Senhor Jesus, um homem que perseguia o povo de Deus, perseguia os cristãos, perseguia os crentes, perseguia o povo que cria no Evangelho e que andava no caminho do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Só que um dia esse homem chamado Paulo, saindo de Jerusalém e partindo para Damasco, ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com Cristo. E o Senhor Jesus aparece em uma visão, em um grande clarão, e diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aquele homem chamado Saulo diz: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E Deus ali faz um grande milagre naquele homem, e aquele homem se converte ao Senhor Jesus, e ele agora muda de nome, e ele deixa de se chamar Saulo e passa a se chamar Paulo. E o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios. Os gentios é o povo que não é nascido em Israel, é um povo que não é judeu, como nós não somos judeus.
Nós somos um povo gentil. E o apóstolo Paulo ele é enviado por Cristo para apregoar as boas novas do Evangelho, da graça e da salvação e da remissão dos pecados ao povo gentil, a nós. E o apóstolo Paulo ele chega em uma cidade chamada Gálatas, ou Galácia, e ele anuncia o Evangelho da graça do Senhor Jesus, e ali muitos se convertem a Cristo. Muitas pessoas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Muitas pessoas se arrependem de seus pecados e aceitam o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por eles. E se convertem ao caminho do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ele passa ali alguns anos na igreja da Galácia. E ele agora vai para outras cidades a pregoar o Evangelho do Senhor. Ele vai para Antioquia, para Éfeso, para Corinto, para tantas outras cidades, em várias viagens missionárias apregoando o Evangelho do Reino. Só que, com o passar dos anos, aconteceu algo que o apóstolo Paulo temia. E ele fica sabendo a notícia da igreja da Galácia, e as notícias que chegam ao apóstolo Paulo não são boas. E é necessário com que Paulo escreva uma carta para aquela igreja, uma carta de exortação, uma carta de ensinamento, uma carta a qual o apóstolo Paulo passa instruções àquela igreja. E a gente vê no capítulo 1 da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele começa a falar a eles que o evangelho que foi pregado a eles através de Paulo não foi um evangelho ensinado por homens, mas foi um evangelho ensinado pelo próprio Senhor Jesus. E eu faço minhas, irmãos, as palavras de Paulo nessa tarde, nesse começo de tarde, que o evangelho que nós anunciamos, o evangelho que eu anuncio, não é um evangelho recebido por homens, mas é um evangelho recebido pelo próprio Senhor. O próprio Espírito Santo é Ele quem nos impulsiona o coração para pregoar as boas novas da salvação e o evangelho da graça. E o apóstolo Paulo ele diz no versículo 6 que ele se admira, ele ficou admirado. Ele ficou admirado porque aquele povo tão depressa, eles esqueceram o evangelho da graça de Cristo, o evangelho da salvação em Cristo, o evangelho da remissão dos pecados através da cruz do Calvário, e passaram agora a seguir um outro evangelho, o evangelho de homens, um evangelho de ensinamento de homens, de doutrina de homens, um evangelho que não é o único e verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. E Paulo diz que se admira porque tão depressa eles passaram a seguir um outro evangelho. E o que chama a atenção, irmãos, é que o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, eu me admiro porque vocês passaram para outro evangelho depressa, e me admiro porque há alguns entre vocês que têm perturbado o evangelho da salvação, tem escandalizado, tem pervertido o evangelho de Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, vocês usaram a liberdade da graça e transformaram essa liberdade em libertinagem. E aí ele completa dizendo: se alguém vos anuncia um evangelho
que passe além do evangelho de Jesus, que seja anátema, seja amaldiçoado. E ele ainda vai ao extremo quando ele diz: até mesmo se um anjo do céu vos descer e vos anunciar um outro evangelho, que não seja esse daqui, o evangelho da graça, seja amaldiçoado. E hoje em dia, queridos, isso tem me preocupado muito. Isso me tem corroído por dentro. Porque muitos têm pervertido o evangelho do Senhor, como também fizeram no tempo de Paulo. Muitos se dizendo pastores, muitos se dizendo homens de Deus, mulheres de Deus, têm pervertido o evangelho da graça, assim como nos tempos de Paulo. O evangelho da graça não é isso que tem se vivido. O evangelho da graça não é isso que tem se anunciado. Muitos têm anunciado um evangelho mentiroso. Muitos têm anunciado um evangelho da perdição. Um evangelho que não é o evangelho da graça do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está me vendo, Jesus já pagou o preço da salvação por você. Jesus na cruz do Calvário, ele já doou a vida dele para que você tivesse vida. Jesus já morreu naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás, para que hoje você pudesse alcançar a liberdade dos seus pecados. Você não precisa de mais nada a não ser de Cristo. Cristo é quem te salva. Cristo é quem te liberta. Cristo é quem pagou o preço na cruz do Calvário para que você tivesse a libertação. O que nós vemos hoje em dia são homens fazendo barganhas com Deus. O que nós vemos hoje em dia são homens que querem usar a Deus e não ser usados por Deus. Campanhas mentirosas, prometendo mundos e fundos como se Deus fosse seus empregados. Como se Deus tivesse a obrigação de fazer aquilo que eles querem. Como se Deus fossem seus empregados, que fazem aquilo que eles mandam. E aí eles ficam anunciando e dizendo: olha, hoje vai ter libertação. Hoje vai ter cura, hoje Deus vai fazer. Hoje eu vou orar e o milagre vai acontecer, como se Deus fosse o empregado deles. Ah, porque Deus vai fazer. Hoje vai ser forte. Hoje vai ser assim, hoje vai ser assado. Não, meu irmão, isso não é o evangelho da graça, não. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus quiser transformar, Ele transforma. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Só que Deus não é o meu empregado. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer. Não, muito pelo contrário, Ele faz se Ele quiser. A vontade é dEle, Ele é Deus, Ele está no trono, Ele domina, Ele comanda, tudo é para Ele. Me admira como tão depressa muitos têm passado do evangelho da graça para um outro evangelho mentiroso. O evangelho do sincretismo religioso. O evangelho da mistura. O evangelho de onde se usa elementos de outro lugar onde não é evangelho, e trazem para dentro da igreja como uma verdade. E tudo aquilo não passa do engano. Meu irmão, minha irmã, Jesus disse: quando quiseres alguma coisa, entra no teu quarto, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai em secreto te recompensará. O Senhor Jesus disse: olha, quando pedires alguma coisa em meu nome, crendo recebereis. Meu irmão,
Minha irmã, você que está me vendo, você vai receber sua bênção, seu milagre, crendo no nome de Jesus. É o nome de Jesus quem faz milagre, é o nome de Jesus quem opera. É o poder que há no nome de Jesus quem transforma. Os demônios se submetem ao nome de Jesus, eles têm que sair em o nome de Jesus. E o Senhor Jesus disse que a casta de demônios que só sai com jejum e oração. As pessoas estão enganadas. Leve a vassoura ungida, que todos os demônios vão sair da sua casa. Meu irmão, demônio sai no nome de Jesus, não é em vassoura nenhuma não, meu irmão. Aquilo não é ungida coisa nenhuma, aquilo é simplesmente uma vassoura que não serve para nada, a não ser para varrer. É o cimento ungido que passando nas paredes todos os demônios vai sair. Meu irmão, onde foi que você viu escrito na Bíblia que demônio fica em parede? Onde é que está escrito isso na palavra de Deus? Esse sincretismo religioso, essa mistura religiosa não é de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa se enganar. Se tiver algum mal, ele vai sair no nome de Jesus. Não é vassoura, não é cimento, não é rosa, não é sal grosso. Não é nada disso não, meu irmão. Quem expulsa demônio é o nome de Jesus. Isso aí é um engano para tirar dinheiro de vocês. Vocês não percebem isso não? Será que vocês estão com a venda nos olhos que não conseguem ver que isso é um engano do mundo para tentar tirar dinheiro da igreja? Faça a campanha do sal e leve esse envelope. Traga 100 que Deus vai te dar 1000. Será que vocês não percebem isso, igreja? Será que você está tão cega? Será que você está tão cego que você não consegue perceber que isso é os gananciosos querendo tirar dinheiro de você? Jesus disse, dai de graça o que recebesse de graça. Jesus disse, quando fores levar o evangelho, não levais dinheiro, não levai alforje, não levai 2 peças de roupa, não levais nada, porque digno é o trabalhador do seu salário. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não se preocupe com o que você há de comer nem de vestir. Eu vou providenciar, meu irmão. Tudo isso aqui é passageiro nesse mundo. E as pessoas estão criando impérios e chamando esses impérios de igreja. As pessoas são gananciosas e estão querendo tirar, usufruir daquilo que você tem e querendo tirar de você. Com campanhas mentirosas, falácias. É o 7 mergulho de Naamã. Nem crente era quando mergulhou. Porque faça isso. São aquelas receitas mundanas que trazem para dentro da igreja. Faça isso que Deus vai te abençoar. Faça aquilo que Deus vai te abençoar. Não, meu irmão. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. A Bíblia diz que ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Você já é abençoado por Deus. A partir do momento em que você levantou a tua mão e aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador, você já é abençoado, você já é ungido, você já é salvo pelo poder da graça de Jesus Cristo. Nenhum mal pode chegar a ti, praga nenhuma chegará à tua tenda. A palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Não se engane com esse evangelho falso, com esse evangelho da barganha. Não se engane com esse evangelho da troca. Olha, Deus, eu vou te dar 100 para tu me dar 1000. Olha, Deus, eu vou te dar X que é para tu me abençoar com algo. Olha, Deus, eu vou fazer isso que é para você fazer isso. Não, meu irmão, não se engane. Jesus te dá e te dá de graça. Jesus te abençoa e te abençoa de graça. O Cristo verdadeiro, o Cristo da Bíblia,
Ele te dá e não cobra nada em troca. O Cristo verdadeiro te dá saúde sem pedir nada em troca. O Cristo verdadeiro te dá salvação unicamente pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Essa história desse povo que diz, eu estou pagando preço por você, mentira, não paga preço nenhum. Porque o único que paga preço, já pagou, foi na cruz, foi Jesus. Quem sou eu? Eu sou um homem pecador, quem sou eu para pagar preço pela tua vida? Eu não pago nem pela minha, meu irmão, porque quem pagou por mim foi Cristo. Quem somos nós? Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos homens necessitados da graça de Cristo. E ai de nós se não fosse a graça de Cristo sobre a nossa vida. Essa história de pagar preço é conversa fiada. Isso é para iludir as pessoas. Ninguém paga preço por ninguém. Jesus pagou o preço por nós. Eu posso orar por você. Eu posso orar a Deus para Deus ter misericórdia da tua vida. Mas pagar preço por você, isso aí eu não posso. Quem sou eu para pagar preço por você? O apóstolo Paulo naquela época ele disse: me admira como tão depressa saíram do evangelho da graça e perverteram o evangelho e foram para outro evangelho que não é o da graça. A mesma coisa tem acontecido hoje. Grandes homens, líderes, têm pervertido o evangelho da graça e têm levado muitas pessoas nesse caminho. E esse caminho é o caminho tortuoso, não é o caminho de Deus. Porque o caminho de Deus é o caminho da paz. O caminho de Deus é o caminho da felicidade. E o caminho de Deus, ele não te cobra nada. Pastor, isso quer dizer que eu não devo dizimar, isso quer dizer que eu não devo ofertar. Não é isso que eu estou dizendo. Você deve dizimar sim, você deve ofertar sim. Por quê? Para que a obra de Deus se sustente. A igreja onde você congrega, ela necessita dos dízimos, das ofertas para pagar água, pagar luz, comprar uma cadeira, ajeitar um som. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é dessa barganha mentirosa que homens têm feito, que mulheres têm feito e têm enganado a muitos com isso. Você já pensou, meu irmão? O cara chega em um supermercado, compra uma vassoura de 15 reais, chega na igreja, meleca a vassoura de óleo, dizendo que é óleo ungido, e agora faz uma campanha e diz que aquela campanha é 200, é 500, é 1000, é não sei quanto. E leve isso aqui, porque os demônios que tiver na sua casa, quando você varrer, vai sair. Ô meu irmão, se tu serve a Deus, demônio nenhum entra na tua casa. Se verdadeiramente tu és servo de Cristo, nenhum mal pode entrar na tua casa, porque a Bíblia diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você está debaixo da sombra do Onipotente, que é o todo Deus poderoso, como é que demônio vai entrar na tua casa? Outra coisa, demônio saia no nome de Jesus, através da tua oração, do teu jejum. Não é através de vassoura nenhuma. Mas Deus vai passar com vassoura de fogo. Mentira. Engano. É o mesmo engano que no século XV enganava a igreja. E que Martinho Lutero, quando viu aquilo ali, aquele engano, aquelas indulgências, aquela cobrança por relíquias, Martinho Lutero se revoltou contra aquilo ali e anunciou o evangelho. A igreja de Jesus precisa de uma reforma hoje. Nós precisamos reformar a igreja de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus está levantando um exército de homens e de mulheres com compromisso com a palavra dele para reformar essa igreja do século 21, porque essa igreja está caminhando no mesmo engano. E isso é idolatria. Você que está me ouvindo, aprenda, isso é idolatria. Isso é a doutrina dos nicolaítas, como está escrito em Apocalipse no capítulo 3 e no capítulo 2, quando algumas igrejas estavam cultivando a doutrina dos nicolaítas dentro dela. Para você que não sabe, os nicolaítas eram um povo que persuadia a igreja com objetos.
E a Bíblia diz que a adoração a objetos é pecado. Muitos crentes têm falado dos católicos porque os católicos têm suas imagens. Enquanto eles têm as imagens, tem muitos crentes que estão adorando não a imagens, mas a pedra de Davi, a rosa do descarrego, o sal grosso do vale de sal, a vassoura ungida. Quem é você para falar dos católicos? Você está fazendo a mesma coisa. Quem é você para falar do católico? Quando o católico vai lá no Senhor do Bonfim, compra a fitinha do Senhor do Bonfim e lá na sua igreja está dando a fitinha ungida. Qual é a diferença da sua fitinha ungida para a fitinha lá do Senhor do Bonfim? Nenhuma. A mesma idolatria você está vivendo. Isso é engano. Cuidado, meu irmão, que você pode estar vivendo o evangelho da mentira. O evangelho da graça do Senhor Jesus é diferente. Eu não preciso de objeto, eu não preciso de amuleto, eu não preciso de nada, eu preciso unicamente da palavra de Deus. É a palavra de Deus que me salva, é a palavra de Deus que me cura, é a palavra de Deus que transforma a minha vida, é a palavra de Deus que faz um milagre na minha vida, porque a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Nós não precisamos de amuleto. Nós não precisamos de nada disso. Se alguém te oferecer o evangelho que não seja unicamente o evangelho da graça, rejeite, porque é anátema. E a Bíblia está dizendo aqui, ainda que um anjo, veja, em Gálatas, capítulo 1, no versículo 8 ele diz, mesmo que um anjo desça do céu e lhe ofereça um evangelho além do evangelho pregado, o evangelho da graça, rejeite, porque é anátema. Oh, meu irmão, minha irmã, não se engane. Não se engane. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar pela lábia de homens que não está nem aí para a tua vida espiritual, não está nem aí para que você vá para o céu ou não. É mentira, é conversa fiada. Eles querem simplesmente encher os templos para ver entrar as ofertas. O evangelho de Jesus me ensina que se eu tiver um pão e meu irmão está com fome, eu sou obrigado a dividir o meu pão com ele. O evangelho de Jesus me ensina que se eu tiver 2 camisas e meu irmão não tem uma, eu sou obrigado a dar uma camisa para ele. O evangelho de Jesus me ensina que eu tenho que amar meu irmão assim como eu amo a mim mesmo. E que evangelho é esse, irmãos, que tem que ensinar? É uma competição tremenda, uma competição terrível, aonde o seu irmão está com inveja de você, e só se fala em inveja, e se você não estiver crescendo é porque o invejoso está de olho, e você não conte seus sonhos para ninguém, não conte seu sonho para seu irmão, porque teu irmão tem inveja de ti, ele quer te derrubar, ele quer te acabar, ele quer destruir tua vida, meu irmão. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que eu não me alegro com a bênção do meu irmão? Que evangelho é esse que eu não me alegro com o sucesso do meu irmão? Que evangelho é esse que eu não quero o bem-estar do meu irmão? Isso não é evangelho não, igreja. Isso pode ser chamado de qualquer coisa menos de evangelho. Porque a bênção do meu irmão é a minha bênção. A vitória do meu irmão é a minha vitória. A alegria do meu irmão é a minha alegria. E se meu irmão não tem nada, eu tenho que dividir o que eu tenho com ele. Que evangelho é esse que muita gente sai na rua e não sente compaixão do morador de rua? Não sente compaixão do drogado? Não sente compaixão das prostitutas? Que evangelho é esse? Que as pessoas só estão preocupadas consigo mesmo, com seu bem-estar. É o evangelho que eu tenho que ter carro novo. É o evangelho que eu tenho que ter uma mansão. É o evangelho que eu tenho que estar com a minha conta cheia de dinheiro. Porque se eu não estiver bem, se eu não tiver sucesso, se eu não estiver rico, eu não sou feliz.
Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o Evangelho do contentamento. O Evangelho de Jesus, meu irmão, é o Evangelho que eu me contento com aquilo que Deus me deu. E que eu vou trabalhar para conseguir aquilo que eu quero. Mas isso não é a minha prioridade. A minha prioridade é o reino de Deus. Porque eu preciso amar a Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas. E amar o meu irmão, o meu próximo, como a mim mesmo. O Evangelho de Jesus me ensina que eu preciso amar o meu próximo. E amar não da boca para fora. Amar não simplesmente com palavras, mas com atitudes. Ah, igreja, nós precisamos nos converter. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao Evangelho, igual os apóstolos viviam. Por que será que hoje cego não enxerga? Por que será que os paralíticos não andam? Por que será, meu irmão, que mortos não ressuscitam mais? Será que Deus mudou? Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, será que Ele mudou? Ou será que nós mudamos? Será que não tem algo de errado conosco? Será que essa igreja não está andando na contramão? Será que nós estamos tão preocupados com o templo e com o ajuntamento dos irmãos no templo e nos esquecemos de ir lá fora buscar aqueles que estão se perdendo? Muito me admira, diz a palavra de Deus em Gálatas 1,6. Muito me admira como muitos têm passado tão rapidamente do Evangelho de Jesus para outro Evangelho. Para o Evangelho da barganha. Para o Evangelho da mentira, do engano. Pense nisso, meu irmão. Pense nessas palavras. Será que você não está vivendo um engano? Será que você não está sendo enganado e não está percebendo? Será que você não está vivendo da idolatria dos objetos ungidos ou ditos ungidos e não está percebendo? Cuidado com versículos isolados. Cuidado com palavras sem contexto bíblico. Um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Eu preciso unicamente de Cristo. A fé em Jesus opera milagres, sem eu precisar de barganha, sem eu precisar de objetos nenhum. Nós não precisamos de amuletos, irmão, nós precisamos de fé. Nós não precisamos de amuletos, nós precisamos de fé em Jesus Cristo. Nós precisamos de fé. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que muitos seriam enganados. Enganariam a muitos. E muita gente está enganada. Muita gente tem se iludido. Não precisamos sair do Evangelho da graça e da salvação para mais nada. Temos que permanecer no Evangelho da graça e da salvação em Cristo. O sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados. O sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar as nossas culpas, os nossos pecados,
para perdoar tudo aquilo que fizemos no passado. O sacrifício de Jesus é suficiente, meu irmão, minha irmã. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Nós precisamos, irmãos, seguir a Cristo, confiar em Cristo, exercer a fé em Cristo e na sua palavra. Não precisamos de mais nada. Não precisamos nos iludir. Não precisamos fazer nada além da fé em Jesus. Não saiamos, não podemos sair do Evangelho da graça e da salvação em Cristo Jesus. Temos que viver unicamente pela fé em Cristo e no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Aquele sacrifício é suficiente para nos salvar, para nos perdoar, para nos remir e para nos levar para o céu. Jesus disse que os sinais seguiriam aquele que crê. Então, se você crê, os sinais vão seguir. Não precisa correr atrás de sinais. Eles irão nos seguir. E pela fé em Jesus, alcançaremos a vitória. Pela fé em Jesus, alcançaremos a bênção. Pela fé em Jesus e tão somente em Jesus, alcançaremos a salvação. Que Deus assim vos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Eu sei que muita gente discorda de mim, isso é normal. Eu sei que muita gente discorda. Eu não estou aqui zombando da sua fé. Eu estou aqui falando com todo temor diante de Deus. Eu estou aqui zombando da fé de ninguém, irmão. Não. Eu simplesmente estou pregando aquilo que o Espírito Santo ele me impulsiona no coração. Eu anuncio o Evangelho conforme eu acredito. A graça ao qual Jesus me alcançou há 21 anos atrás. Há 21 anos atrás, naquela cidadezinha pequena de Pernambuco chamada São Caetano, com 16 anos de idade, quando Jesus me alcançou para o Evangelho. Quando eu estava ali, perdido como uma folha seca jogada ao vento, e Jesus me alcançou. E quando Jesus me alcançou, eu passei a ler o Evangelho, e eu lia, e lia, e lia, e relia, e lia, e relia. E aquela mesma chama que ardia no meu coração, ela arde até hoje. O mesmo Evangelho que eu aprendi, eu ensino até hoje. Eu não estou aqui zombando da sua fé, nem da fé de ninguém. Eu estou simplesmente anunciando o Evangelho como eu acredito. O Evangelho puro, o Evangelho simples, o Evangelho da fé em Jesus. Em Jesus. Eu não acredito na mistura. Eu acredito nos mistérios de Deus, mas na mistura não. E muita gente tem misturado, infelizmente. Infelizmente. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Nosso querido apóstolo J. Maria, paz do Senhor. Que Deus abençoe. Ele falou ali em Tito 1,16, que diz: no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras, e por isso
que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. É verdade, meu irmão. É verdade, apóstolo. Muita gente tem negado, né, a Deus, dizendo que conhece a Deus, mas negando a Deus pelas suas falsas obras, por obras falsas. E isso será reprovado diante de toda boa obra. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos viver tão somente pela fé em Jesus. Cristo é suficiente para a nossa salvação. A palavra de Deus é suficiente para a nossa salvação. A palavra de Jesus é suficiente para mim e para você. E quando a gente se reunir no templo, no lugar que é separado para Deus, consagrado para Deus, que a gente possa se reunir com salmos, com hinos, com louvores, com cânticos e principalmente com a palavra de Deus. Eu quero fazer um apelo a você, meu irmão, que está me assistindo, a você, minha irmã, você que é pastor, pastora, você que é líder, você que toma conta de uma congregação ou de um grupo de evangelismo, não importa. Você que anuncia o evangelho, você que anuncia as boas novas do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar. Anuncie o evangelho da paz, anuncie o evangelho da graça, anuncie o evangelho verdadeiro, genuíno do Senhor Jesus. Não se deixe enganar, meu irmão. Se há sinceridade no teu coração, se há sinceridade de Cristo na tua vida, na tua alma, se há sinceridade de Jesus no teu coração, e se tu prega o evangelho de Jesus por amor a Cristo e por amor às almas que estão se perdendo, meu irmão, eu peço a você encarecidamente, em nome de Jesus, anuncie o verdadeiro evangelho da graça, meu irmão. Anuncie o evangelho da salvação. Não esse evangelho da barganha mentiroso que diz: se você der 1000, Deus vai te dar tanto. Não, não faça isso não, meu irmão. Se há sinceridade do teu coração, se há graça de Cristo no teu coração, ensina o evangelho de Jesus por amor a Ele. O nosso galardão é no céu. O teu galardão é no céu. Jesus tem uma casa preparada para você. Ele disse que iria preparar lugares para o seu povo e ele iria voltar para buscar a sua igreja, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã, se há sinceridade de Jesus em ti, se há sinceridade do evangelho na tua vida, não negue a Cristo com as tuas obras, mas viva para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Viva para a honra e glória de Deus. Que a tua vida seja para glorificar a Deus. Que a tua casa seja para glorificar a Deus. Que o teu trabalho seja para glorificar a Deus. O teu colégio seja para glorificar a Deus. Meu irmão, minha irmã, se há sinceridade de Cristo, viva para Cristo. Vamos ganhar essa nação para Jesus, irmãos. Quando eu me converti, a gente convidava um ímpio para ir à igreja. Sabe o que é que ele dizia? Ah, eu não vou não, porque lá o pastor só vai dizer que vocês estão no céu. Ah, que os santos não prestam. Ah, eu não vou não, porque lá vocês vão falar da minha religião. Hoje, quando nós chamamos um ímpio para vir à igreja, sabe o que é que ele diz? Ah, eu não vou não, porque o pastor lá só fala em dinheiro. Só se fala em dinheiro. Que isso, meu irmão?
Será que nós estamos transformando a igreja de Jesus em caça-níquel? Estão transformando a igreja de Jesus em verdadeiras casas lotéricas, ungidas, aonde dando 100 vai ganhar 1000. Se há sinceridade no teu coração, se o evangelho genuíno de Jesus habita em você, eu te peço, pregue o evangelho da graça, pregue o evangelho da salvação, pregue o evangelho da paz. Dê de graça o que você recebeu de graça. Seja usado por Jesus e não use a Jesus. E eu tenho certeza que o teu galardão no céu será muito grande. Eu quero mandar um abraço a todos que assistiram esse vídeo. Que Deus os abençoe. Um abraço ao apóstolo J. Maria, um grande Deus que eu respeito muito e amo muito. Eu tive o prazer de congregar algum tempo com ele. E depois Jesus nos levou para outro caminho, mas é um homem que eu respeito, que eu amo. Ele, sua esposa, a irmã Nilza, sua família. Um homem que eu tenho eterna gratidão. Tenho eterna gratidão a esse homem, que foi um homem que Deus usou muito para me ajudar, para me abençoar quando eu cheguei aqui na Bahia. E gratidão é uma coisa que a gente leva para o túmulo. E até o último dia de vida que eu tiver aqui nessa terra, eu serei grato ao apóstolo J. Maria, a irmã Nilza, a toda a sua família, todos os irmãos ali daquela igreja Monte Jerezinho, uma igreja que eu amo. Sou eternamente grato a todos. Que Deus abençoe, né? O apóstolo J, que tem sido um grande exemplo nessa cidade para muitos pastores, inclusive para mim, que sou mais novo. Que Deus abençoe a irmã Brena, a irmã Iraildes, que Deus abençoe a todos vocês que assistiram. Compartilhe esse vídeo, né? Que essa palavra chegue a outras pessoas. Eu não estou aqui, irmãos, para me promover, não. Quem sou eu? Eu sou apenas um servo. Esse negócio de promoção, vou compartilhar vídeo para ficar famoso, está repreendido no nome de Jesus. Isso não é coisa de Deus. Mas nós precisamos compartilhar para a palavra alcançar outras pessoas. Eu espero que o Espírito de Deus fale ao teu coração. Espero que o Espírito Santo fale ao coração de cada um de vocês e de quem puder assistir esse vídeo. E que Jesus te abençoe. Que Jesus derrame graça sobre a tua vida. Que a tua casa seja um lar repleto da graça do Senhor. E eu tenho uma coisa a te dizer. Está escrito na palavra de Deus no livro de Atos. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é promessa de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Um abraço. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, quando Deus assim nos der a oportunidade. Quando Deus assim nos der uma nova palavra. E tocar no meu coração para compartilhar com vocês. Eu irei compartilhar em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.